Bem-vindos. Hoje vamos analisar um tema mesmo muito sensível que surgiu de um artigo que recebemos. Fala da comparação histórica, delicada, entre a Alemanha nazi e a atuação de Israel em Gaza, sobretudo depois do 7 de outubro de 2023. O nosso objetivo, é o habitual, ver os factos, os contextos que a fonte apresenta, com muita objetividade e, claro, um cuidado extra aqui. Ok, vamos lá tentar perceber isto. Sim, é fundamental abordar isso com pinças, digamos, especialmente quando se fala do Holocausto, que tem uma singularidade histórica inegável. Claro. Mas, por outro lado, essa cautela não nos pode impedir de olhar criticamente para o que está a acontecer agora. E o material que temos tenta fazer isso mesmo, usar dados, contexto, para perceber essas semelhanças e diferenças que se apontam. Certo. Começando talvez pelas diferenças de contexto. Político, ideológico, são bastante óbvias, não é? Sim, sem dúvida. A Alemanha nazi, era um regime totalitário. Hitler, uma ideologia baseada no racismo, antissemitismo, supremacia ariana. E um objetivo que estava documentado, o extermínio, o Holocausto. Exato. 6 milhões de judeus e milhões de outras pessoas. A desumanização era mesmo uma política de Estado espalhada pela propaganda. Agora, do outro lado, o artigo apresenta Israel como um Estado democrático. Claro que com governos recentes mais nacionalistas e num conflito muito prolongado com o Hamas. Que é visto como terrorista por muitos países, Exato. Sim. E o artigo sublinha que não há tipo documentos oficiais que mostrem uma ideologia de Estado para eliminar um povo, como havia com os nazis. Mas levantas as acusações. E são sérias. Vêm de ONGs como a Human Rights Watch, a Amnistia Internacional, falam em políticas que podem ser vistas como apartheid ou como punição coletiva contra os palestinianos, e o governo atual de Netanyahu é acusado disso por muitos críticos. E depois temos a natureza da destruição. Aí o contraste também é grande, não é? Embora a fonte faça questão de sublinhar a tragédia humanitária em Gaza. Exatamente. O regime nazi foi industrial no extermínio. Campos de concentração, Auschwitz, experiências médicas forçadas, as marchas da morte. Sim. O que a análise foca aqui não é dizer que é a mesma coisa, atenção, mas sim mostrar a dimensão da crise atual em Gaza. Os números são assustadores. Quais são os dados mais recentes que a fonte refere? Olha, até junho de 2025, falavam-se em mais de 38 mil palestinianos mortos, segundo a ONU e fontes locais. Muitos civis, muitas crianças. Meu Deus. E mais de 70% da população deslocada. Infraestruturas destruídas. E acusações, vindas da ONU, dos Médicos Sem Fronteiras, da Cruz Vermelha, de que Israel estaria a obstruir a ajuda humanitária. Portanto, a escala é diferente do Holocausto, mas a crise humanitária é. É gravíssima. Inegável. E quanto aos métodos? Os alvos? Como é que a fonte compara isso? Bem, a Alemanha nazi tinha uma política clara. Exterminar civis. A solução final era o objetivo. Israel, por outro lado, justifica as suas ações, os bombardeamentos intensos, as operações em terra, como legítima defesa contra o Hamas. Usam tecnologia avançada, de precisão, dizem eles. Mas os resultados? Exato. É aí que a análise entra numa zona cinzenta e tensa. Mesmo com tecnologia de precisão, o impacto em sítios tão densamente povoados como Gaza é devastador. E há as denúncias de ataques a hospitais, escolas. Sim. E Israel contrapõe, dizendo que o Hamas usa essas estruturas e civis como escudos humanos. A fonte não fala em campos de extermínio, como os nazis, claro que não, mas detalha os efeitos do bloqueio, a fome, o colapso dos hospitais e relatos de tratamento desumano. E levanta a questão, isto pode configurar crimes de guerra? É uma questão pesada. E a reação internacional? Também há diferenças aí, imagino. Muitas. A reação ao nazismo foi, tardia. Culminou na Segunda Guerra Mundial e depois nos julgamentos de Nuremberg. Já depois de tudo. Sim. Agora com Gaza a reação é imediata. E completamente polarizada. Há um apoio forte a Israel, ao seu direito de defesa, mas ao mesmo tempo críticas muito, muito fortes à resposta. Muitos consideram-na desproporcional. E a questão legal? Isso é importante. Crucial. E a fonte destaca isso. Temos a África do Sul a acusar Israel de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça, o TIJ. E, em paralelo, o procurador do Tribunal Penal Internacional, o TPI, a pedir mandatos de captura. Para quem?
tanto para líderes do Hamas como para o primeiro-ministro e o ministro da Defesa de Israel. Isto mostra a complexidade e a gravidade da situação aos olhos do direito internacional. Então, resumindo o que a fonte conclui, como é que fica esta comparação? Bem, a conclusão principal é que o Holocausto continua a ser visto como um evento único, pela escala industrial, pela intenção genocida explícita documentada. Ok. Não há provas, segundo a fonte, de um plano israelita semelhante. Contudo, e este é o ponto central, a análise aponta para aquilo que descreve como indícios sérios de outras coisas graves. Como? Punição coletiva, possíveis crimes de guerra e uma crise humanitária de proporções extremas em Gaza. A fonte insiste muito na necessidade de não diluir a memória do Holocausto, mas também de não fechar os olhos à gravidade do que se passa hoje. É um equilíbrio difícil. Muito. E a linguagem que usamos para descrever isto é fundamental. O artigo termina mesmo com perguntas éticas que ficam a pairar. Quais? Tipo, qual é o limite? Quantas mortes de civis são aceitáveis em nome da segurança de um país? Como é que se justifica eticamente a morte de milhares de crianças com o argumento de que o inimigo estava por perto? São perguntas que ficam, de facto. São perguntas que a análise deixa em aberto, para reflexão. E talvez seja essa reflexão final que podemos deixar, baseada nisto que analisamos. Qual é, afinal, o cálculo ético da guerra nos nossos tempos? Especialmente nestes cenários urbanos, onde combatentes e civis se misturam de forma tão trágica. Onde é que se traça a linha? Exato, entre o que é uma ação militar justificada e o que é simplesmente inaceitável, dadas as consequências humanas. Fica a questão. Obrigada por esta análise. Obrigado.